abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, a carta de Paulo a Coríntios. Uma das cartas que nós temos os maiores ensinamentos, aqui nós aprendemos a doutrina dos dons espirituais. Era uma das maiores igrejas em que Paulo constituiu, né? Era uma igreja também que dava muita dor de cabeça a Paulo, por isso nós temos tantos ensinamentos através dela. Ensinamentos às mulheres, ensinamentos aos dons espirituais, aos falsos profetas, algumas doutrinas que nós carregamos até os dias de hoje e perpetua nas pregações. E certamente nessa noite Deus tem muito a nos falar através dela. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler aqui alguns versículos para o melhor entendimento, do verso 1 ao verso 10. Amém? Todos acharam, mas também está sendo projetado. Assim nos diz a palavra do Senhor. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércios, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós adoramos ao Teu nome. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pela Tua presença, Senhor Deus, no nosso meio. Senhor Deus, pelo período de louvor, Senhor Deus, que falou ao nosso coração. Mas, meu Deus, o nosso intuito, Senhor Deus, como todos os cultos, meu Pai, nós fazemos menção de trazer, é cultuar a Ti, Senhor. É exaltar o Teu nome. É dizer o quanto o Senhor é importante, dizer que não há outro Deus fora de Ti, que santo, santo, santo é o Teu nome. Deus, nós não viemos aqui buscar nada, nós viemos aqui receber nada, nós viemos aqui ofertar a Ti um verdadeiro culto de louvor e adoração ao Teu nome, meu Deus, mas tão somente, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor visite a Tua igreja, visita, Senhor Deus, o Teu povo, e aqueles que entraram aqui tristes, angustiados, moribundos, Senhor Deus, devido às labutas dessa vida, Senhor, nossa oração é para que saia daqui, Senhor Deus, renovados pela Tua graça, e se há graça no céu, Senhor Deus, por este que há de pregar, Senhor Deus, que o Senhor nos use, não para a nossa glória, não para a nossa admiração, mas, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar agradecendo a Deus pela presença dEle no nosso meio. Jesus, Ele veio cumprir a lei, nos ensinar, através das suas palavras, através dos seus atos, que a lei deveria ser cumprida e agora um novo testamento. Para isso, ele inicia os seus 30 anos, naquela antiga Palestina, um povo em que a maior parte deles era rejeitado pela sociedade, onde somente os ricos, os fariseus, os homens grandes, reconhecidos naquela época, tinham os seus direitos, nada muito diferente dos dias de hoje, né? Parece que aquela grande frase, esse Maquiavel falou, né?
o homem é o lobo do próprio homem. Parece que isso perpetua em todas as gerações. Somente aqueles que tinham melhores condições tinham os melhores acessos. Jesus fez totalmente ao contrário de tudo aquilo que a religião esperava. Muitos esperavam que Jesus viesse e trouxesse ali uma revolução contra Roma, que Jesus viesse e trouxesse ali um apartar, uma espécie de separação entre o povo que estava sendo escravizado e os judeus que estavam sendo dominados por Roma e Roma. Muitos acreditavam que Jesus armasse ali um exército e libertasse o povo. Jesus não cumpre as expectativas, pelo contrário, reúne ali um séquito de 12 homens que era ali visto mal pela sociedade. Ali estavam pescadores, consertadores de redes, homens que eram desprezados e nada tinham para que chamasse atenção, com exceção talvez de um publicano, Mateus, que também pela sua profissão e pelo seu estudo, também não era bem visto, porque ele conseguia ali também, através da sua profissão, roubar aquelas pessoas que além de pagar os seus impostos a Roma, ainda tinham que pagar qualquer coisa a mais para os publicanos. Jesus reúne 12 homens e dá uma única orientação, ou uma orientação maior que serviria de regra maior para que todas as outras viessem. Ame ao próximo e pregue uma palavra de amor e transformação, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, em Samaria e os confins da terra. Jesus cumpre o seu ministério, Jesus morre. A nova aliança é feita, Jesus é assunto aos céus, a igreja começa a pregar a palavra, os discípulos começam a levar aquela nova ideia, aquela nova ideologia cristã. A igreja lá no início da igreja primitiva, não era chamada simplesmente de igreja, era denominada caminho. Muitos chamavam o que hoje nós chamamos de igreja de o caminho. Talvez ali pelos caminhos que eles criaram, subterrâneos, para poder adorar a Deus na perseguição de Nero. Talvez ali porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas assim era reconhecida a igreja na época como o caminho. Então começa ali em uma única pregação, vejam vocês, uma única pregação de Pedro, de tão forte que foi a descida do Espírito Santo, de tão cheio do Espírito Santo aquele homem estava. Uma única pregação converte 3.000 pessoas. Imagina uma única pregação, você arrebatar para a sua igreja 3.000 pessoas que estavam sendo agregadas. Não eram pessoas que já frequentavam, eram pessoas que se converteram e aceitaram aquela nova fé. Na segunda pregação de Pedro, nós temos a conversão de 5.000 pessoas. Imagina você em 2 pregações, a igreja já tem 8.000 pessoas, fora as outras pregações de Pedro, fora as outras pregações dos outros apóstolos. A igreja estava cheia, aí os milagres estavam acontecendo. A palavra fala que a sombra de Pedro, onde passava, curava. É lógico que o mérito não estava em Pedro, o mérito estava no Deus que habitava em Pedro. É lógico que o mérito não estava em ele ser alguém muito esforçado, mas era o Deus da misericórdia que operava através dos apóstolos. A igreja estava crescendo economicamente. A palavra fala que as pessoas vendiam tudo o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, e ali era dividido conforme a necessidade de cada homem. A igreja estava cheia em Jerusalém, a igreja estava cheia em Samaria. Mas um detalhe nós temos que aqui frisar: os discípulos cumpriram o que disse Jesus: pregar em Jerusalém, pregar na Judeia, pregar em Samaria. Mas se esqueceram de um detalhe: e os confins da terra? Sabe quem são os confins da terra? Você e eu. Porque se tivesse ficado apenas em Jerusalém, apenas em Israel, se não tivesse evangelizado a Europa, e a Europa depois com os avivalistas vieram a evangelizar as Américas, o evangelho não teria chegado até nós. Então Deus olha da eternidade e fala: algo é preciso fazer. Nessas pregações, determinada vez, um homem que é chamado como o primeiro mártir, chamado Estevão, ele pregando a palavra, as pessoas se revoltavam tanto contra a palavra da nova fé, esse novo Jesus que estava sendo anunciado, um Jesus que era ressurreto, um Jesus que estava ali operando milagres através dos seus apóstolos, porque o judaísmo lutou contra várias religiões, contra vários deuses, Baal, Marduk, Artestes, vários deuses que ali eram palpáveis. Mas é a primeira vez que o judaísmo se confronta com agora uma religião que também tinha um Deus que não era palpável, mas era sentido.
como hoje tenho certeza que nós vamos sentir a presença dele no nosso meio. Talvez o nosso desejo aqui é dar um abraço em Jesus e dizer: Jesus, o quanto eu preciso de você. Jesus, o quanto eu necessito de você na luta da minha existência. O quanto eu preciso de você, o quanto eu queria estar nos seus braços agora, ouvir você falar aos meus ouvidos, dizer o quanto eu sou importante para ti. Mas, meus irmãos, se não der para abraçar Jesus fisicamente, abra o seu coração, ore a Deus, para que pelo menos você sinta a presença dele, dizendo para você de que a sua dor vai passar, de que a sua angústia vai passar, de que toda labuta ela dura um tempo, mas a palavra diz que toda dor ela tem um tempo para passar, mas que no final da história do ser humano, coisas boas há de vir, porque nós temos Jesus Cristo em nosso coração, e é Ele que reina, é Ele quem está à nossa frente, conduzindo nossos caminhos, e é Ele quem prometeu que não nos abandonaria, que tudo, mesmo que a dificuldade se levantasse contra nós, as adversidades iam cair, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que Deus levantou, que Deus lavou com seu sangue e chamou para que pudesse reinar sobre eles. A história se sucede. Estava ali Estevão a pregar e traz todo, desde Abraão, os seus argumentos ali de que Jesus Cristo era Deus e de que o Messias era Jesus. A revolta ali dos judeus era tanta que mataram a Estevão, que apedrejaram a Estevão, e que muitos esperavam que Estevão fosse ali reclamar pelas pedras rasgarem a sua carne. Muitos iriam esperar ali que ele gritasse, dizendo, blasfemasse contra Deus: Deus, onde está você em meio à minha dificuldade? As pedras estão chocando a minha cabeça, estão chocando a minha carne, onde está você? Muitos esperavam que ele fosse dizer isso. Mas no meio dessa dor, Estevão olha para o céu, e ele diz: eis que eu vejo o trono de Deus e o Filho de Deus que está em pé ao lado do trono de Deus, à destra de Deus. É isso que Deus quer nos mostrar, que em meio a nossas dores, em meio a nossas angústias, Deus não está simplesmente irresponsável, irredutível em relação às nossas dores, mas Ele está de pé ao trono, diante do trono de Deus, intercedendo como um advogado, para que você, em meio às suas dores e às suas angústias, você tenha alguém que possa te defender. Estevão, ele olha para o céu e ele vê Jesus Cristo à destra do Deus Pai, em pé, intercedendo, pedindo. E ele repete a frase que Jesus disse: não impute para eles os seus pecados. A palavra faz questão de frisar que as roupas de Estevão foi lançada ali aos pés de um jovem chamado Saulo. Na verdade, Saulo é a variação, o correto é Saul, Saul de Tarshite, que é Tarsis. Né, aquele jovem, ele me chama a atenção, porque se tem alguns heróis na fé, se tem alguns homens de Deus, este é um que certamente é um dos que eu mais espelho, porque ele foi um homem, foi gente como a gente. Ele cresceu em uma família muito rica, ele era depois conhecido como um fariseu, ele era um homem estudado. Ele estudou, a palavra fala que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos grandes sábios daquela época. Era um homem que chamava atenção por ser um homem erudito, por ser um homem intelectual. E não era qualquer um que poderia ali estudar aos pés de Gamaliel. Quando a palavra fala aos pés de Gamaliel, a palavra aos pés é exatamente isso, de uma forma literal. Ficava aqui o mestre sentado em um banco superior, e aqui os discípulos sentados aos pés dele. Por isso, ali a expressão que aprendeu aos pés de Gamaliel. E poderia também ter aprendido aos pés de Nicodemos, de alguns outros grandes homens, Caifás, daquela época. Mas só estudavam aos pés de Gamaliel homens grandes, de grandes posses. Ele tinha dupla cidadania, Saulo de Tarso. Ele era romano e ele era judeu. Só era romano se também possuísse terras antes da dominação de Roma. Então ele era de uma família bem vista, ele era um homem que era reconhecido, ele era um homem poliglota, ele tinha ali toda um ser, uma ideologia que era pautada em um conhecimento, ele conhecia da Torá. Não era um homem curioso qualquer. E quando ele começa a ver ali, falar de um tal de Jesus, ele olha e fala: quem está afrontando a minha fé?
Ele estava até bem intencionado, ele estava defendendo a ideologia judaica, porque até então era a religião verdadeira, porque até então era o Deus verdadeiro. Ele estava defendendo algo que ele tinha experiência, ele estava defendendo o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus que cuidou do povo durante toda a trajetória do deserto. Então ele, com unhas e dentes, ele tenta defender aquela religião judaica. E ele começa a perseguir a igreja. A palavra fala que a igreja em Jerusalém foi totalmente dispersa devido à fúria de Paulo. Os historiadores dizem que ele era um homem pequenino. Talvez seja por isso que depois o nome dele ficou Paulo, porque a palavra Paulo quer dizer pequeno. Os historiadores dizem que ele era pequenino. Além de pequenino, possivelmente ele tinha alguns problemas nas vistas. Quando ele escreve a Gálatas, ele vai falar assim: vocês me amaram, de sorte que até arrancaria os seus olhos para colocarem em mim. A palavra fala em Gálatas também, quando ele vai escrever: eu vos escrevi com letras grandes. Isso quer dizer que talvez com letras pequenas ele não conseguiria enxergar. Estamos apenas aqui dizendo que alguns detalhes da Bíblia nos dá a entender sobre as características de Paulo. Talvez seja por isso. Imagina você, um homem pequenino, um homem com problema nos olhos, um homem que há alguns que dizem que teve um problema na perna depois do encontro com Jesus, mas aí também já acho que é um pouco mais específico. Então talvez seja por isso que ele falou: bom é que não case. Talvez ele fala isso pelos traumas dele de não conseguir uma mulher. Talvez de aspecto físico, não estético, que chame a atenção. Ele trouxe isso como algo, os seus traumas, expondo para fora. Imagina um homem que agora ele não tem uma família. Imagina um homem que agora não tem filhos. E o sonho de todo homem, o sonho de toda mulher era ter filhos, porque havia chance do Messias vir através dele. O tanto que conhecia a Torá, o tanto que conhecia ao Deus do Antigo Testamento, o quanto ele queria formar uma família, mas ele não tinha uma família. Talvez você pede tanta coisa a Deus, e o maior presente de Deus para você é aquela pessoa que você acorda e dorme todos os dias. É aquele filho que quando chora de madrugada, você vai lá: poxa, mas acordou o papai, acordou a mamãe de novo. Talvez seja essa a maior bênção da sua vida. Por isso, por que não você agradecer a Deus, glorificar a Deus pela bênção que é ter uma família? Porque este é o sonho de muita gente que não pode ter uma mulher estéril, um homem estéril, alguém que perdeu o seu filho ali ainda na juventude e criou um trauma de não querer outro filho. Talvez o que você tem e que você talvez desdenha, acha que isso é normal, é a oração de uma pessoa há anos e anos. Então Paulo ele vem com esses traumas. E ele foca, como não tem uma família para cuidar, como não tem uma mulher ali para chaculejar ele, até perturbar ele às vezes. Ele foca totalmente na religião. E ele vira um doutor, um homem que era temido. Imagina você, um homem de 1,5 metro de altura, que é temido, e não tem ninguém que se levante contra ele. Não há ninguém que coloque um muro na frente de Paulo. Não há ninguém que peite ele. Ele vai até os chefes, os líderes religiosos, aos sacerdotes, pega cartas, prende quem quer, mata quem quer. Crianças, mulheres, homens, ninguém escapa da espada de Paulo. Deus olha da eternidade. E eu fico imaginando Deus olhando, já que não tem ninguém lá na terra para colocar um limite nesse anão, eu acho que eu vou descer lá embaixo e vou ter um encontro com ele. Então Paulo ele sai, até então Saulo ou Saul, ele pega cartas até Damasco. E no caminho de Damasco, hoje a atual Turquia, ainda existe a cidade até hoje, a palavra fala que ele teve um encontro com uma luz. E talvez se fosse eu e você encontrando Saulo, a gente ia pegar uma espada e falar bem assim: para você aprender a nunca mais matar um cristão. Talvez a gente pegaria uma arma, desse um tiro no meio do peito de Paulo e falasse bem assim: nunca mais você prende um dos meus filhos. Você imagina alguém agredir um dos seus filhos? Imagina alguém der um tapa na Maria? Imagina alguém fazer alguma coisa com a Vitória, com a Pérola? Imagina alguém enfiar uma faca. Cadê a Patrícia? Na Bianca? Imagina alguém fazer uma covardia. Qualquer um de nós
encontraria Saulo e acertaria. Vamos agora acertar os atrasados. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Alguns vão dizer que quando a Bíblia fala a palavra de um homem 2 vezes, é porque é o mesmo que dizer, eu te amo. Por isso que Jesus fala bem assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-lhes, como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas tu me rejeitastes. Jesus está falando, vocês me rejeitam, mas Jerusalém, Jerusalém, eu vos amo. Quando Deus fala com Moisés, ele fala, Moisés, Moisés, na sarça. Deus está falando bem assim, você pode até ter matado um egípcio e ter fugido e ser tratado como um assassino, mas o seu passado eu quero enterrar porque eu tenho uma nova história para você. E hoje Deus está aqui falando também, meus filhos, não importa o que você fez, não importa onde você errou, mas eu amo a sua vida e eu quero reconstruir a sua história. Se as palmas é para Jesus, ela pode ser muito mais forte. Linda história, não é? Uma história de amor. Uma história que traduz o sentimento de um Deus que não está preocupado com aquilo que você fez, o que você faz. Ele está aqui para reconstruir novas histórias e criar uma nova história de relacionamento com você. Paulo, ele olha para aquilo ainda, Saulo, ele olha para aquilo. Ele não entende, porque até então ele estava perseguindo um Deus, um Jesus que não existia. Na mente dos judeus, Jesus era só, até os dias de hoje, para alguns ortodoxos, Jesus foi apenas um profeta, apenas um homem. Ninguém questiona a existência de Jesus, mas ele é apenas um profeta, alguém com conhecimento um pouco mais avançado, que conseguiu agregar ali um grupo de pessoas. Então a palavra fala que ele fica cego, cai em escamas nos seus olhos. Alguns vão falar que ele caiu por terra, alguns vão falar que ele caiu do cavalo, eu não quero saber. Eu sei que ele se converteu e foi um instrumento na mão de Deus. Ele ali é conduzido até a casa de um homem, mas Deus já tinha preparado algo para ele. Deus fala com Ananias, Ananias, vá até a rua chamada à direita. Tem ali um homem e você vai orar por ele. Ananias, eu fico imaginando ele pegando o seu óleozinho, fica pegando a sua bolsa para sair. Quando ele vai sair, ele fala, Senhor, imagino eu, isso não está na Bíblia. Qual é o nome do cidadão mesmo para eu procurar? Saulo de Tarso. Eu imagino que ele até se benzeu na hora. Meu Deus, Saulo de Tarso. Mas Senhor, não é ele. Muito tem ouvido a falar desse homem. Ele mata cristão. Ele assassina. Ele prende. Ele encerra na prisão. Eu fico imaginando Deus falando assim, eu não pedi a sua opinião. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Vai, Ananias. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. É alguém que eu vou usar. É alguém que eu vou lapidar. É alguém que eu vou transformar. É alguém que será um instrumento na minha mão. Meus irmãos, não importa em que momento da sua vida você errou, não importa o que você fez, se o adultério bateu a sua porta, se o erro bateu a sua porta, se você abriu uma brecha para que Satanás pudesse fazer um pandemônio na sua família, Deus está olhando para você e dizendo que você pode ser um vaso escolhido, um vaso usado. Não é um vaso quebrado para ser jogado fora, mas é um vaso refeito, reconstruído, um vaso lindo que pode servir para encher do óleo do Espírito Santo e possa ser um instrumento de louvor, a começar na sua casa, passando por essa cidade, por esse conselho, por esse país, por essa nação, por esse continente e, por que não, até os confins da terra. Você não é um vaso descartado, você é um vaso eleito, você é um vaso escolhido, você é um vaso pronto para que Deus possa usar e possa encher dos seus olhos e possa ser um instrumento vivo na mão de Deus. Você não é um graveto lançado à beira do caminho. Você não é uma alga sacudida pelas ondas do mar. Você é um eleito. Você é a coroa da criação de Deus. Ele te chamou, Ele te remiu. Ele entregou o filho dele na cruz para que pudesse morrer por você. Ele apenas quer que você se entregue a Ele. Ele quer apenas que você renda o seu coração a Ele, para que Ele possa fazer uma transformação na sua vida, na sua família e através de você. Vai, é um vaso escolhido. Ananias chega até a tal rua chamada direita. Ora por Saulo.
as escamas caem dos seus olhos, ele volta a ver, e quando volta a ver, um novo homem nasce. E ele já sai dali com todo o seu conhecimento da Torá, com todo o conhecimento filosófico, porque ele vai citar ali nas suas cartas alguns conhecimentos de homens, de filósofos, e ele começa a anunciar a palavra de Deus. Isso causa uma confusão, porque alguns não acreditam, outros acham que ele está fingindo para depois pegar os que se achegar. O Sinédrio não entende, porque ao mesmo tempo que estava trabalhando para o Sinédrio, para prender os cristãos, agora está pregando para os cristãos contra o Sinédrio. Aquilo cria um pandemônio. Imagina ali Jerusalém. Os olhos estavam todos fitados naquela nova religião que estava sendo plantada ali, naquela nova seita, como dizem, que estava sendo plantada ali. E agora o perseguidor começa a ser perseguido. Jerusalém estava pegando fogo nas suas emoções. Então é chamado Paulo. E ali o conselho, a liderança da igreja faz algo que infelizmente acontece no nosso meio. Paulo ou Saulo, é melhor você ficar quieto um pouquinho. As emoções estão muito altas. É melhor você ficar quietinho. Olha, se esconde até a poeira baixar. E todo novo convertido tem uma característica. Ele é obediente. E Saulo, ele se esconde até a poeira baixar. Quanto tempo demora para uma poeira baixar? Quanto tempo demora para alguém esquecer um pecado e um erro seu? Um deslize que você deu na sua vida? Quanto tempo demora para que as pessoas aceitem que você é uma pessoa convertida? Quanto tempo demora para que as pessoas esqueçam de jogar na sua cara os seus erros? Porque você é ser humano. Você não é Deus. E tropeçar e cair é do homem. Mas Deus, ele é um Deus que pode te levantar todas as vezes que você cair. Sabe quanto tempo que durou a poeira baixar na vida de Paulo? 1 ano? 2 anos? 3? 4? 5? Vou acelerar. 7? 10? 12? 14 anos. 14 anos em que ele voltou para Tarsis. Certamente ele chegou para a sua família e começou a evangelizar a sua família. A sua família, como eu disse, era uma família rica, era família farisaica, era família que tinha um poder aquisitivo. Certamente não aceitaram Saulo. Certamente não aceitaram ele com aquela nova religião. Ele não pôde ficar ali no seu seio familiar falando de um Jesus, um falso profeta, como viam os judeus. Então ele teve que sair do seu seio familiar. Se ele saiu do seu seio familiar, ele já não tinha mais o poder econômico que ele tinha. Então ele tinha que trabalhar. Então certamente ele tentou trabalhar como um professor, talvez, como um advogado, como alguém que entendia da lei. Mas que judeu que ia dar emprego para um professor, para um advogado, que ficava falando um tal de Jesus? Ninguém. Então Paulo, ele teve que aprender uma profissão de construir tendas. Era essa a nova profissão de Paulo. E ele fica ali, esquecido, por 14 anos. 14 anos longe da família, 14 anos esquecido pela igreja. Por que a igreja de Jerusalém não foi fazer visitas a ele? Por que Pedro não subiu ali num dromedário, num jumentinho, e foi lá, calma, você ainda não pode pregar, mas nós estamos aqui orando por você. Calma, que esse momento vai passar, já já você vai estar levando a palavra de Deus. Calma, que é só um momento, já já você vai estar conosco na liderança da igreja. Mas não, foram 14 anos esquecidos, 14 anos longe de tudo, 14 anos orando, 14 anos pedindo a Deus, Senhor, a minha promessa, Senhor, não se esqueça daquilo que o Senhor disse, que eu seria um vaso escolhido do Senhor. Quando Ananias foi me consagrar, tu se lembra, Senhor, vai que este é para mim um vaso escolhido. Senhor, eu não posso ser um vaso aqui apenas a construir tendas. Ele estava se enchendo por dentro de um óleo que já não comprimia mais.
Ele estava se enchendo por dentro daquele desejo de levar a palavra de Deus. Porque imagina, ele acabou de se converter e já começou a pregar. Imagina 14 anos à espera de uma promessa de Deus. E quanto tempo você está disposto a esperar algo que Deus disse que seria seu? Há quanto tempo que você está esperando algo que Deus falou que seria seu e até hoje não aconteceu nada? Ou até mais, o que você está disposto a perder por este algo? Porque ele perdeu família, ele perdeu o status, ele perdeu o seu diploma, ele passou a viver uma vida simples, porque de uma promessa de Deus que estava sobre a vida dele. E hoje nós não conseguimos esperar um ano sequer para que Deus cumpra com todas as promessas que Ele fez na nossa vida. Nós não queremos perder nada, nós chegamos à igreja, nós oramos só para Deus nos dar mais, nos dar mais. Senhor, eu quero mais casas, Senhor, eu quero mais terrenos, Senhor, eu quero uma promoção no meu trabalho, Senhor, eu quero ganhar mais dinheiro. Nós esquecemos daquilo que é espiritual, nós esquecemos daquilo que é eterno, nós esquecemos de pedir a Deus para encher os nossos vasos, encher a nossa vida, enchermos do Espírito Santo. Nós estamos aqui apenas querendo bens, apenas ganhar mais, apenas ser mais bem-sucedidos. Parece a oração de Saul: Senhor, me honra diante dos homens. Mas a nossa oração tem que ser a oração de Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. 14 anos se passaram. A igreja se esqueceu dele. A família possivelmente se esqueceu dele. Todos se esqueceram dele. Mas Deus não se esqueceu dele. A igreja estava crescendo e havia uma igreja em Antioquia. Ninguém queria pastorear a igreja de Antioquia, porque era uma igreja pobre. As pessoas eram de pele mais escura. Eram pessoas com uma cultura muito diferente. Ninguém queria ir para lá. Mas o Espírito Santo sabe que todos nós precisamos ouvir a palavra. Então Deus se lembra. E o Espírito Santo diz a palavra: eu, o Espírito, separei a Barnabé e a Paulo para que possa ir até Antioquia. Eu fico imaginando Barnabé, né, que estava inserido no contexto ali da liderança da igreja de Jerusalém, arrumando seu jumentinho, e falou assim: onde que está o tal do Paulo? Nós tínhamos até esquecido dele, porque a última vez que nós vimos ele foi há 14 anos atrás. Então começa a procurar, que você conhece um tal. Eu acho que esse tal de Saulo é um senhorzinho, um rapaz que está ali sentado a fazer tendas. Então Barnabé chega, e isso diz eu, a palavra não conta com tanto específico assim. Saulo, eu fico imaginando ele levantando a cabeça. Sou eu, Barnabé. O Espírito Santo te mandou buscar. Eu fico imaginando ele sem falar nada, arrumando as suas coisas, juntando a sua bolsa, desarmando as suas tendas, devolvendo aos clientes aquilo que era deles, arrumando o seu jumentinho, o seu dromedário, o seu cavalo. E sem falar nada, Barnabé olhar para ele e falar bem assim: então, mas você não vai me responder nada. E ele falar assim: Barnabé, vamos embora. Eu já estou 14 anos atrasado. Vamos embora, vamos fazer a obra. Eu já estou há 14 anos orando, eu estou há 14 anos me enchendo, eu estou há 14 anos à espera, eu não aguento mais. Vamos fazer a obra, vamos levar o nome de Jesus, vamos anunciar que Jesus Cristo é a salvação e não há outro Deus fora dele. E ele vai para Antioquia, e Antioquia começa a crescer, e Antioquia começa a se encher do Espírito Santo, e as pessoas começam a ser curadas, e as pessoas começam a ser levantadas da cama, e as pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo, e as pessoas começam a louvar o nome do Senhor. A igreja de Antioquia começa a crescer, ele começa ali a fazer missões, vai para Filipos, vai para Atenas, vai para Éfeso, começa a invadir os termos fora de Jerusalém, e enfim, a palavra de Deus é cumprida. Vá para Jerusalém, para a Judeia, para Samaria e até os confins da terra. Paulo levou a palavra até os confins da terra, para que pudesse chegar até você e até mim. A igreja de Corinto, ele escreve uma das mais belas, lindas e espetaculares frases. Conheci um homem, que se dentro do corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe, que foi levado até o terceiro céu, e foi-lhe mostrada coisas que é inefáveis ao homem de dizer. A palavra inefável quer dizer aquilo que não pode ser descrito.
Paulo viu coisas que ele não poderia descrever a nós. Mas você acha que a vida do servo de Deus é só a altura? Você acha que na montanha russa da nossa existência é só a parte alta? Eu lembro da experiência de uma irmã. Hoje ela dá aula de inglês e ela é muito famosa no YouTube. Ela teve uma enfermidade, vou contar sem muitos detalhes. Ela teve uma enfermidade e ela foi internada. E ali os médicos não estavam conseguindo resolver o problema dela. Até que de madrugada, estou resumindo, isso demorou dias e dias. Até que determinada vez os médicos ali já desenganados, deu uma espécie de uma parada cardíaca. E ali todo mundo muito preocupado e tentaram recuperar ela, aquela coisa toda. E ali o quadro ficou meio estável. E até que de noite os médicos foram embora, deixaram ela descansando depois de um procedimento. E chegou a noite, ela não estava totalmente recuperada. Entrou um médico na sala de cirurgia, se identificou. Meu nome é Dr. Rafael. E teve alguns cuidados com ela ali. Ela conversou um pouco com ele. E depois o Dr. Rafael foi embora. E depois no outro dia vieram os médicos, fizeram alguns exames e ela estava tudo bem. E ela falou bem assim, sim, ontem o Dr. Rafael entrou aqui na sala e fez alguns ajustes aqui, mexeu aqui comigo. E as enfermeiras ficaram assim, mas não tem nenhum Dr. Rafael aqui. Então ele não foi o Dr. Rafael, ele assim, estava todo de branco, entrou aqui. Não, minha senhora. Os enfermeiros estão na porta o tempo todo aqui para que não entre ninguém. Então ele entendeu que o anjo do Senhor tinha ido até ela. Mas durante essa conversa, ela relata, ela perguntou ao anjo, por que eu tenho que sofrer isto? E o anjo falou com ela bem assim, tá vendo os batimentos cardíacos? Sobe e desce. É assim a vida de vocês. Para que vocês permaneçam vivos, a vida de vocês tem que subir e descer. Porque se a vida de vocês for estável, é uma parada cardíaca. É por isso que a vida do homem ela é cheia de altos e baixos, porque é isso que nos dá força para orar e agradecer. Orar e agradecer. E esse homem ensina aqui, eu fui levado ao terceiro céu. Há muitas discussões sobre o terceiro céu. Alguns vão dizer que o céu que nós olhamos é o primeiro, o céu dos anjos é o segundo, o terceiro céu é o céu de Deus. Outros vão acreditar que são 7 céus, que nós estamos numa segunda escala, que existe um céu inferior, chamado de inferno, o céu segundo somos nós, e a cada céu uma patente de anjos toma conta, até um céu maior, que é o céu onde Deus está. Nunca estive lá, não sei. Olha, não estou aqui para defender nada disso, não sei uma coisa nem outra, eu sei que eu tenho que orar para ir para o céu. Então ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo, ele começa a descrever, mas eu tenho um espinho na carne. Paulo está dizendo, olha, eu planto igrejas onde eu vou. Eu prego o evangelho. Eu sou uma referência espiritual. Tem tempo. Eu sou uma referência espiritual. Mas eu tenho algo em mim que eu não consigo me libertar. Eu tenho uma fraqueza. Eu não sei que espinho na carne é essa. Alguns vão dizer que esse espinho na carne era uma conjuntivite crônica que Paulo tinha, porque ele tinha aquele problema nas vistas, então ali ele não conseguia, não sei. Talvez uma fraqueza sexual por ele não ter tido mulher. Não dá para a gente ficar aqui especulando sobre algo que a Bíblia não vai trazer. Se fosse para nós sabermos exatamente, ele teria dito. Mas eu sei que era algo que mastigava a mente de Paulo. Eu orei 3 vezes ao Senhor. Mas o mensageiro de Satanás insiste em dar um tapa na minha cara. Você sabe o que é dar um tapa na cara na mente do judeu? A face está relacionada ao caráter. Ele está dizendo, não é que Satanás pegava e dava um tapa literalmente, é que Satanás jogava na sua cara, você é um pregador e você tem isso. Deus opera através de você, mas não opera em você. E não tem coisa pior do que quando você se sente abandonado pelo seu Deus. Não tem coisa pior do que você sente que você está navegando num oceano sem direção e sem nenhum tipo de cuidado, que o timão da sua embarcação foi lançado fora e você está sendo apenas sacudido. E ele se entristece. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa o que você esteja vivendo,
que não importa o que você esteja passando, se Satanás está jogando na sua cara qualquer coisa que você fez ou que você faz, não tem problema. Você tem um advogado na eternidade que está à destra de Deus Pai intercedendo pela sua vida. Ele fala, eu orei ao Senhor, mas o Senhor me respondeu. Que o salmista já dizia, eu orei ao Senhor. Por quê? Porque Ele me ouve. E ele orou ao Senhor. E quando ele fala com o Senhor, a palavra de Deus vem e fala esta, eu vou até ler para não... Fui nessa em gloriar-me, acerca das qual 3 vezes, porque e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Você que já tem um filho adolescente, às vezes quando seu filho adolescente apronta, você se lembra da época que ele era uma criança bebê, em que por mais que você tenha que levantar de madrugada para trocar a fraldinha dele, o que era muito ruim, ele ainda estava dependente de você. Ele ainda estava em seus braços. Você ainda tinha controle. Às vezes nós entramos nesses momentos de fraqueza na nossa existência, nesses momentos de aflições, de desemprego, do faltando dinheiro para o fim do mês, é muito mês para pouco dinheiro. Às vezes o trabalho, aquele chefe chato, aquela vida que você fala, puxa vida. Talvez é Deus tentando aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza. Esse pecado que você luta tanto, quem não teve um pecado que se lutou para abandonar? Quantas vezes eu orava a Deus e falava assim, meu Deus, isso está errado, esse pensamento, essas coisas. O quanto é difícil você abandonar um pecado de estimação. Nós estamos pregando aqui porque nós somos referência, nós não estamos pregando aqui porque nós somos alguém que serve de referência para você, não. Nós estamos pregando porque nós já passamos por tudo isso, nós sabemos o que é fraqueza, e você não se torna um descarte espiritual porque você erra, você não se torna um descarte espiritual porque você falhou, você continua sendo alguém usual e aproveitável para que Deus possa abençoar a sua vida. É na sua fraqueza, é quando você se coloca como dependente. A minha graça te basta. E a graça, ela tem algumas características, porque a graça ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. A graça, ela cuida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o povo caminhando no deserto, e quando vinha o frio, vinha a coluna de fogo, e quando vinha o calor, vinha a nuvem para proteger. Os seus vestidos não se desgastaram naqueles 40 anos que estavam ali. A graça, ela cuida. A graça, ela te sustenta. A graça, ela vai contigo trabalhar. A graça, ela volta contigo do trabalho. Ou você acha que você tem uma família feliz, com Satanás solto por aí, doido para destruir tudo. Por que seu filho está saudável? Porque a graça de Deus alcançou a sua família. Porque você tem um trabalho, porque que você ora, e quando você ora, você rasga o seu coração ali, você fala com Deus as suas queixas, e quando você sai dali, você sai aliviado. Por quê? Porque a graça te alcançou. Por que que você tem uma expectativa do amanhã, sendo que o amanhã pode cair uma bomba nuclear e explodir tudo? Porque a graça de Deus alcança o ser humano. É a graça que te mantém de pé. É a graça que mantém o seu fôlego de vida. É a graça que não deixa a tentação chegar à tua casa e desgraçar com tudo. É a graça que te envolve. A graça, ela ama. A graça, ela cuida. A graça, ela cura. Ela cura tanto as feridas físicas da sua carne, quando ela cura os traumas, a cabeça pesada, o pensamento pesado. A graça, ela cura tudo aquilo que você não pode curar. E principalmente, a graça, ela transforma. Ela faz um homem perseguidor de cristãos se transformar em um maior missionário pós-Jesus da história. A graça, ela transforma, como nós dizemos, o vaso quando ele quebra, ele não é descartado e jogado fora, não. É preciso só jogar um pouquinho de água e começar a fazer tudo de novo. Ele é especialista em reconstruir.
Não deixa o ser humano, não deixa o homem dizer que você é descartável. Não deixa o ser humano falar que você não serve para o evangelho, que você não é um atalentado, que você não tem talento, que você é um desatalentado. Não, há espaço para todos. Se você não prega, você canta. Se você não canta, você ora. Se você não ora, você jejua. Se você jejua, você evangeliza. Não tem essa de pessoas, que ele tem um dom de pregar. Tudo bem, algumas pessoas têm uma eloquência, outras têm uma oratória, mas ir de pregar o evangelho é uma ordem dada a todos. Você tem uma utilidade no seu trabalho, você tem uma utilidade na sua família, você já imaginou seus filhos sem você, você já imaginou sua mãe sem você, você já imaginou como seria a vida, seria muito mais triste se Deus escolheu fazer você. Quem sou eu para dizer que você não tem uma utilidade no reino? Você é útil para Deus. E nós não estamos aqui para acusar o seu pecado, nós estamos aqui para te amar e cuidar de você. Seja lá o que você precisa, nós estamos aqui. Tenho certeza que os pastores da igreja estão à disposição para te ouvir. Tenho certeza que a minha família está disposta a te ouvir. Você não está descartado e lançado à beira do mar. Você é útil para Deus. Apenas busque a face dele, porque é você quem vai decidir o seu nível de intimidade. Viu a visão? Andava um pouco e a água vinha nos pés. Andava mais um pouco, vinha no joelho. Andava mais um pouco, vinha até o peito. Até que se cobriam. É você quem decide o seu nível de intimidade com Ele. O quanto o seu vaso vai estar cheio é o nível de que você busca de intimidade com Ele. É o quanto você ora, é o quanto você busca. Quantas vezes você jejuou nesse ano? Quanto jejum de 12 horas que você fez? Quanto jejum de 24 horas você fez? Quantas vezes você levantou de madrugada para orar? Quantas vezes você buscou a face? Deus quer ter intimidade com você. Ele quer falar aos seus ouvidos. Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer um compromisso maior do que o que você tem. Ele quer elevar o seu nível. Não é te deixar mais rico, não é te deixar mais importante, mas é te deixar mais íntimo. Jesus tinha 12 apóstolos. 3 deles subiam ao monte para orar. E só um deles deitava no seu peito. E ele revelou os segredos do Apocalipse. Todos podemos servir a Deus, mas o nível de intimidade com Ele é você quem vai definir. Quer ser um exemplo? Quer levar a palavra de Deus? Quer ter um relacionamento com Deus? Fica perto dEle. Todo pai quer ser abraçado pelo filho. Você que é pai sabe que toda hora o seu filho só chegar para você e te pedir, por mais que você ame ele, vai dar. Tem hora que você só quer: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. E sem mais e sem menos, sem nenhum motivo, dá um abraço. Deus é um Deus poderoso, Jeová Jirei, mas Ele também tem sentimentos. A palavra fala que Ele sente até ciúmes de você. Quando Ele fala para você não pecar, não é por conta dEle, Ele continua sendo Deus, Ele pode até destruir a humanidade toda e fazer outra. Mas quando Ele fala para você não pecar, é sobre você. É porque Ele sabe que você vai se machucar. Porque Ele sabe que é você quem vai dar brecha para Satanás, para que Satanás possa agir na sua vida. É muito mais sobre você. Ele quer desenvolver esse relacionamento, porque esse relacionamento vai fazer bem a você. Se entrega a Jesus nessa manhã. Mas eu já estou aqui há 6 anos, Vitor. Já estou aqui há 10 anos. Eu nasci no Evangelho. Não é sobre tempo. O que eu tenho de idade, eu tenho de Evangelho. E tanta besteira que eu já fiz na minha vida, gente. E eu acho que eu só estou me convertendo todos os dias. Todos os dias eu falo assim: opa, tem que parar de fazer aquilo, tem que parar de pensar isso. Nós nos convertemos. Salvação como ato e processo. Nós temos o ato e depois nós temos um processo de santificação. Se entrega a Jesus. Entrega o seu coração. Não é por mim. É porque Jesus vai voltar. É porque Ele está às portas. Porque o mundo está caminhando para isso. Você está vendo os noticiários? Você está vendo o que está acontecendo? Você acha que isso é uma obra do acaso? A política está agitada. A economia está agitada. Não há mais tempo para a gente brincar de ser cristão. Não há tempo para nós brincarmos de ser crente. Há tempo de nós nos ajuntarmos a Deus e falar: Deus, me esconde debaixo das suas asas. Porque se não for o Senhor, eu vou perecer. É no momento de nós nos ajuntarmos a Deus e dizer: Deus, não te esqueças de mim.
Porque o homem pode esquecer como esqueceu de Paulo por 14 anos. Mas Deus nunca se esquece daquele que ele chamou. Amém? Estourei o meu tempo. Você chamou a atenção? Não, não vou. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a palavra possa perpetuar em seus corações. Que Deus possa completar aquilo que não foi falado. Entrega o seu coração a Deus, que Ele tem muito mais para você. Amém? Amém.